Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Administração das Estradas de Portugal. As informações e os esclarecimentos que o Sr. Presidente já trouxe a esta Comissão durante esta reunião são importantes, têm muito interesse e já permitem ir fazendo alguma avaliação mais circunstanciada do momento atual e desta evolução. Algumas questões mais ou menos específicas que eu gostaria de colocar em função daquilo que aqui nos trouxe. Sobre o endividamento das Estradas de Portugal, eu gostava que o Sr. Presidente pudesse abordar a questão da dívida de longo prazo versus dívida de curto prazo. Segundo me pareceu dos indicadores económicos e financeiros da empresa, a dívida de curto prazo representa uma fatia maior. Se não estou em erro, a dívida de longo prazo só praticamente o Banco Europeu de Investimento, aliás, focou isso há pouco. E parece que desde 2005 até agora tem havido uma procura de reestruturar e converter essa dívida de contas correntes, dívida bancária, etc. Mas há sempre a altura em que é preciso ou saldar ou reconverter e reestruturar a dívida. Eu gostava que nos explicasse qual é o ponto de situação nesta fase e as perspectivas para o futuro imediato em relação a isso. Porque, e eu agora entro já na segunda questão, a conjuntura financeira nacional e internacional tem muita influência em relação a isto. E, portanto, a mesma coisa está a acontecer com a República Portuguesa, com a nossa dívida soberana. Mais do que o problema da dívida, é, às vezes, o saque em que se coloca o devedor perante a negociação de um juro que é terrível do ponto de vista da negociação no momento. E eu gostava que, essa é a segunda questão, nos pudesse abordar a questão das atuais circunstâncias de acesso ao crédito e da negociação de juros, não entrando demasiadamente em pormenor em relação a isso, mas sobre a estimativa que possa ter quanto aos custos decorrentes dessa situação de dificuldade maior que no mercado se está a verificar. Não estou a falar especificamente acerca das Estradas de Portugal, mas penso que é legítimo presumir que isso esteja a acontecer. Portanto, estimativa sobre os custos decorrentes, ou neste caso, acrescidos em função desta conjuntura financeira e do acesso ao crédito. Terceiro aspecto, esta questão da contribuição de serviço rodoviário, já nem vou ao problema da sustentabilidade ou insustentabilidade do modelo de financiamento. Eu já lá vou. Eu estou a falar da questão da realização dos montantes orçamentados em cada ano na CSR. Isto porque nós falamos muitas vezes, e já estamos habituados a este montante que aparece sempre nas discussões dos 600 milhões de euros por ano, de transferência, que não é transferência formalmente, é da Direção-Geral de Alfândegas, como aqui nos explicou, mas os 600 nunca são 600, é sempre menos. Porque, especialmente nesta fase em que a procura tem sido menor, o próprio Orçamento de Estado e as Estradas de Portugal dão conta de 570 milhões em 2008, 562 em 2009. Portanto, não só nunca atinge os 600 milhões falados, mas até tem vindo a diminuir de ano para ano. E isto levanta preocupações. De qualquer forma, levantará seguramente dificuldades novas. E a pergunta é até que ponto é que também isto se pode repercutir e refletir-se numa situação a médio prazo de maior dificuldade do ponto de vista financeiro. Das suas palavras mesmo agora, Sr. Presidente, passo aqui da terceira para a quarta questão, das suas palavras eu depreendo que a questão do modelo de financiamento da rede rodoviária precisa mesmo de uma reapreciação. É claro, o Sr. Presidente dirá, mas é só agora é que você ouviu falar nisto? Não, esta é uma questão que já remonta às próprias opções do plano e às afirmações do Governo. Já, pelo menos há mais de um ano que se anda a ouvir falar, tão pouco tempo tem este modelo, na sua própria
na sua própria revisão, na revisão do modelo de financiamento. O problema é este, Sr. Presidente. Isto não é nada que o vincula a si diretamente, mas tem a ver com o contexto em que discutimos isto. Na última reunião que tivemos com o Governo, com o Sr. Ministro e o Secretário de Estado das Obras Públicas, eu coloquei a questão ao Secretário de Estado sobre a revisão do modelo de financiamento. E os senhores deputados que aqui estão ouviram a resposta do Secretário de Estado, dizendo que, no essencial, a revisão estava feita porque era correspondente à introdução de portagens nas SCUT e ao modelo de financiamento das subconcessões. Isto significa que esta reflexão ou este repensar, que nós também dizemos, desde o princípio dizemos que o que temos, o que vinha aí não era bom, seguramente que não estaremos a defender que se mantenha o modelo que está, porque desde o princípio que dizíamos que isto não ia dar bom resultado. A questão é, e é uma pergunta mais concreta para decorrer deste contexto, qual tem sido, digamos assim, a reflexão e o contributo que o Sr. Presidente, a sua equipa e a empresa Estradas de Portugal têm preparado ou têm desenvolvido até agora relativamente às alterações que consideram necessárias a este modelo de financiamento. Ou seja, o Governo terá a sua palavra, como é óbvio. Cada partido político, cada entidade terá provavelmente a sua opinião. Bom, o contributo que as Estradas de Portugal e a sua administração e o Sr. Presidente poderão dar em relação a isso, ou poderão ter dado, naturalmente, não é nada irrelevante. Não é nada irrelevante. E daí que esta fosse uma questão que eu gostaria de ouvir. Quinta questão muito concreta, talvez tenha sido aflorado, mas eu peço desculpa, não percebi. Que alterações, se é que elas existiram, resultaram para o plano de investimentos desta contração do PEC, a contração dos 7%, que influência do ponto de vista de plano de investimentos é que isto trouxe? Não sei se esta questão pode ser concretizada. E a questão do endividamento, termino com isto para já, a questão do endividamento versus património. Realmente estamos com um endividamento crescente, e o Sr. Presidente trouxe aqui números, de facto, basicamente estão no relatório de contas da empresa, e há um aumento muito grande. Eu não vou usar adjetivos de galopante, é um endividamento crescente e que nesta fase se coloca relativamente aos compromissos financeiros em relação a subconcessões, entre outras. Mas, daqui há duas perguntas que eu gostaria de fazer. Na sua leitura, Sr. Presidente, com a entrada nas Estradas de Portugal das receitas decorrentes do pagamento de portagens, que estão apontadas e anunciadas pelo Governo, para o endividamento, fica como está, aumenta mais devagarinho ou diminui? Não sei se me faço entender nesta questão, que é para vermos depois o impacto efetivo das alterações que as Estradas de Portugal já prevê há vários anos e fala nisso. E a outra questão é o património. Esta é, aliás, uma resposta que tem aparecido nas nossas reuniões com o Sr. Presidente até há alguns anos, desde que vem aqui à Assembleia. E o património imenso e, pelos vistos, nem todo ele inventariado, a pergunta que se impõe é esta: como é que se consegue garantir que, na altura em que seja preciso, se converte o património o património ocioso, como diz, o imobiliário, os terrenos, os edifícios, etc., em dinheiro, em saldo para pagar as dívidas? E esta é uma questão que até agora, e termino, Sr. Presidente, agradeço o alerta, é uma questão que até agora me pareceu que veio para cima da mesa, por exemplo, em relação à própria sede, ali no Pragal, que é uma pequena parte muito visível, muito significativa e muito importante até para a própria região, mas, quero dizer, não será seguramente fácil, no contexto nacional, transformar património em dinheiro e em disponibilidade económica, financeira, perdão, essa solução de que fala. Obrigado, Sr. Presidente.